Carta do Mar para Teresa. Eu gostaria de ler uma carta que eu escrevi para a Teresa. Teresa é especial. Ela é uma amiga ancestral. Nesta carta eu conto para a Teresa uma experiência que eu vivenciei na dança. Na verdade, foi uma dinâmica proposta como uma forma de mobilizar a escuta no corpo e vivenciar a integração do corpo com a natureza na sua forma complexa. Teresa, eu te explico melhor. Foi um tipo de dinâmica meditativa que buscou sintonizar o corpo com a natureza em todas as suas formas em um mesmo campo vibracional. Ela enfocou o corpo em fluxo com o mar e ofereceu a possibilidade de ser, enquanto potência, de poder existir como um mar de possibilidades. Essa potência é um indicativo do que pode vir a ser, aquilo que não aconteceu, mas pode existir como algo novo. Ela leva um modo diferente de perceber a si mesma, as coisas no mundo e de modo amplo a natureza. A natureza não é vista como uma entidade separada do corpo, como frequentemente a gente a vê, colocando o corpo de um lado e a natureza de outro. Está certo que a natureza está fora do corpo, mas ela também nos habita. Corpo e natureza é uma extensão do outro. Seria um tipo de mistura entre o corpo em sua natureza humana e o ambiente, assim como um todo integrado, um grande complexo corpo-natureza. Antes de começar a dinâmica, Teresa, nós fomos apresentadas a algumas noções importantes que ajudaram a compreender nossos corpos como organismos dinâmicos, que em nossos processos de abertura e de interação com o meio, se revelam a nós como um ser em constante mudança. A primeira noção foi corporeidade, elaborada por um escritor francês que se chama Michel Bernard. Ele dedica seus estudos às artes, incluindo a dança. Ele sugere o termo corporeidade em substituição à palavra corpo, como uma espécie de subversão estética à tradicional concepção de corpo, que o entende como uma entidade fixa, rígida e imutável. Ele diz que corporeidade é um termo que traz conotações mais plásticas e, assim, é mais condizente com a realidade corporal, por essa se apresentar em suas múltiplas dimensões de forma orquestrada no corpo. Mas também não é só por isso. É pela sensorialidade do corpo, pela sua materialidade sensível e também pela sua maleabilidade. Teresa, essa noção de corporeidade se relaciona com o entendimento de cognição que vem sendo defendido hoje no campo das ciências cognitivas em uma abordagem a qual os pesquisadores chamam de ecológico-enativa, que é uma corrente mais radical do enativismo ligada à psicologia ecológica. Ela é radical porque os teóricos buscam reduzir ao máximo o apelo às explicações dos estados mentais como uma ocorrência restrita ao cérebro, independente das relações que o corpo estabelece com o meio. Para eles, a cognição é um fenômeno não representacional e eles buscam explicá-las com base na centralidade da ação. A cognição tem um sentido ascendente, de baixo para cima, da cognição básica para a cognição superior, havendo continuidade entre esses dois tipos cognitivos, mas muitos dos pesquisadores nem mesmo os diferenciam. A cognição básica está implicada ao modo como os indivíduos se envolvem com os ambientes imediato e remoto. Nesse tipo de cognição, o engajamento sensório-motor, dinâmico e ativo do organismo na sua interação com o meio decorre da atenção dirigida ao objeto-alvo e, neste sentido, é provido de intencionalidade. Já o envolvimento com alvos abstratos é o que justamente vai caracterizar a cognição superior. E o que vai diferenciá-la das formas cognitivas básicas é o seu alcance temporal. Teresa, você sabe por que saber isso foi tão importante? Porque na nossa dinâmica, a nossa atenção e o nosso engajamento eram orientados às falas. Elas eram estímulos externos que ajudavam a desencadear nossos estados internos e a estabelecer
conexões entre corpo e mente. Você sabia que o corpo inclui o cérebro e que o cérebro não é separado da mente e que a mente se estende ao ambiente? Bem, há 2 vetores em uma mesma linha de ação. Um é o ambiente incorporado e o outro é a corporeidade ecocentrada, centrada na natureza na sua forma ecológica, cognitivamente ligada a ela. Compreender isso favoreceu o êxito da nossa dinâmica, Teresa, e proporcionou um estado cognitivo que instaurou um campo perceptivo favorável à produção de realidades virtuais, estas que são aquelas passíveis de se tornarem reais. Na nossa dinâmica, Teresa, nosso engajamento na fala proporcionou a criação de paisagens mentais únicas e individuais. Não existia o certo e o errado, o que podia e o que não podia, e tudo o que ocorreu internamente, nos nossos estados internos, expandiu da intersecção das falas com as imagens, as memórias sensoriais e as experiências individuais, e cabia a cada um fazer suas próprias conexões pessoais. A escutativa foi uma condição tão importante, Teresa. Bem, mas antes de começar, para potencializá-la ainda mais, nós fechamos os olhos e ficamos um pouco em silêncio, para nos desvencilharmos dos nossos pensamentos e deixá-los passar, leves e fluidos com o vento. Teresa, eu vi com meus próprios olhos meus pés descalços na areia da praia. À minha frente estava um imenso mar. De frente para o mar, eu olhava para o infinito, um pouco acima da linha do horizonte, lá no fim, no limite último onde o céu encontra o mar. Com os olhos fixos no horizonte, eu expandia meu olhar interno para incorporar tudo o que havia à minha volta, a natureza em suas múltiplas dimensões. O que havia à minha direita, o que havia à minha esquerda, senti o céu sobre a minha cabeça, havia nuvens, alguns pássaros voavam, fez sol, choveu um pouco também. Havia algumas nuvens cinzas, mas estas logo se dissiparam. Como isso tudo afeta a gente internamente, né, Teresa? Isso te afeta assim também? Eu sentia todas as sutilezas do toque do ar na minha pele. Teresa, você sabia que o tato é um sentido que está espalhado por todo o nosso corpo? Ele está nas camadas mais superficiais da pele, e a pele é o que há de mais profundo. Você já sentiu esse grande envoltório que é a sua pele, Teresa? A pele, na sua relação mais profunda e primitiva, se relaciona com o sistema nervoso, que envolve uma parte mais central localizada no encéfalo e na medula espinhal e uma parte periférica que está em todas as outras partes do corpo. O sistema nervoso oferece a possibilidade de nos proteger de estímulos nocivos externos. Ele nos torna sensíveis à dor para podermos percebê-la como um sinal de alerta, indicando que existe alguma coisa dentro da gente que não vai muito bem. É pelo funcionamento do sistema nervoso que sentimos a temperatura externa, se está quente ou se está frio, e também as vibrações do ambiente. É ele que nos faz perceber a posição do nosso corpo no espaço, as mudanças de postura, nossas estabilidades e instabilidades corporais. Agora, todos os outros nossos sentidos, a visão, a audição, o olfato, o paladar, todos eles estão na nossa cara. Teresa, você já sentiu o sabor da natureza na sua boca? Nossa, para mim, naquela dinâmica, o meu foi tão real. Bem, depois disso, fomos orientadas a voltar a atenção para os nossos pés. Os meus ainda estavam na areia da praia. Teresa, esse grande chão que nos sustenta nos dá condições de desenvolvermos força para nos mantermos firmes e fortes contra a gravidade sempre. É essa gravidade
a mesma que atua sobre todos os corpos na Terra, seja animal, vegetal, mineral, humanos e não humanos, todas as materialidades visíveis, algumas rígidas, outras mais maleáveis e outras ainda invisíveis. O nosso olhar é tão abrangente, Teresa. Ele nos ajuda a trazer a natureza que existe fora do corpo para dentro da gente, para com ela seguirmos adiante. Mas uma coisa eu posso te garantir, Teresa, o nosso entorno é infinito. É 360 graus em todas as direções. Você já viu o que existe entre um elemento e o outro no espaço? Você já viu o que está atrás de você? Aquilo que você não vê, mas sabe que existe, percebe, sente na pele, penetra seus músculos, ossos, vísceras, o seu corpo como um todo. Amplie a sua percepção e veja o que está atrás de você, desde as coisas mais imediatas às mais remotas, distantes no tempo. Todo o seu passado, os seus antepassados, suas ancestralidades, tudo o que existiu no mundo antes da sua existência. Permita que toda essa natureza te invada e te inunda com todas as qualidades e presenças que existem e que habitam um lugar íntimo dentro de você. Aí sim, Teresa, aí sim eu me senti inteira e totalmente integrada com a natureza. Somente então iniciamos nossa caminhada coletiva para a nossa imersão com o mar. Preparei meu primeiro passo. Desloquei o meu peso para a minha perna esquerda e liberei a outra para avançar adiante. E foi assim, transferindo o peso de uma perna para outra, da outra para uma perna, de um passo para o outro, que seguimos todos em direção ao mar. Demos nosso primeiro passo, o segundo passo, o terceiro, fomos todos juntos para dentro do mar. A cada passo, a sensação na água no corpo ia ganhando outras dimensões. Primeiro foi a água no corpo e depois inverteu tudo, foi a sensação do corpo na água. Mas, Teresa, isso não ficou por aí. Nós estávamos em pleno mar, nós éramos mar. Eu sentia corpo e mar como uma coisa só. Eu sentia a gravidade atuar de uma forma totalmente diferente. Éramos corpo e mar integrados, corporeidades em matéria e energia vivenciadas no mar e com o mar. Era um todo integrado de sentimento, sensação, emoção, intenção, atenção, intuição, percepção, interação. Estávamos em um imenso oceano, soltos, em fluxo com as águas, que iam e que vinham, que nos banhavam e que nos envolviam, nos revelavam, nos encobriam e nos ajudavam a detectar novos traçados sensoriais, motores cognitivos e afetivos. Entramos em total sintonia com a natureza, Teresa. Este estado trouxe novas necessidades e sabedorias corporais sensíveis e autônomas, antes desconhecidas. Teresa, qual é a imagem do seu mar? Geralmente, quando imaginamos um mar, é comum criarmos uma imagem poética do corpo que frui em sincronia com o movimento calmo das ondas, na presença de uma brisa refrescante, sol a pino, céu azul, praia limpa, linda, vazia, tranquila, tudo feito para você. Foi criado por você. Essa imagem perfeita é criada espontaneamente na sua imaginação, Teresa. É essa a natureza do seu mar, calmo, inspirador, libertador? Ou ele é completamente diferente, caótico, cinzento, obscuro, totalmente desconhecido? Este imenso mar incorporado é individual e ele sempre terá a grandeza de revelar nossas vulnerabilidades mais profundas. O que você faz quando você se flagra em meio à sua vulnerabilidade mais profunda, Teresa?
Até que ponto nos deixamos ser levados por outras forças que não são nossas, que não foram exatamente criadas por nós? Eu falo de forças externas, Teresa, muitas vezes opressoras, que nos fazem acreditar que o nosso mar, criado nesse trânsito entre a nossa natureza humana e a natureza que está fora da gente, seja tão insignificante e sem sentido. Mas será que realmente é assim tão insignificante, a ponto de abrirmos mão dele assim tão facilmente? Você já pensou nisso? O que você acha disso, Teresa? Teresa, eu e o mar esperamos vê-la em breve. Com muita saudade, carinhosamente, assinado, o mar.